Olá, boa noite. Boa noite. Nova fase da Operação Lava Jato mira operadores acusados de lavar mais de 50 milhões de reais. Pode tolerar que pessoas façam da atividade criminosa a sua profissão. Supremo autoriza a abertura de inquérito para investigar o deputado federal André Sanches, do PT paulista, na Lava Jato. Manifestantes invadem a sede da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Eles protestam contra o assassinato de 5 jovens em Mogi das Cruzes. Nos Estados Unidos, o presidente eleito Donald Trump vai à Casa Branca e se reúne com Barack Obama. Após ofensas durante a campanha, os dois trocam elogios. E Petrobras anuncia prejuízo de 16 bilhões e meio de reais. E você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Hoje no Todo Seu, Esther Rocha conta as novidades dos famosos. Na gastronomia, um delicioso jantar francês. E tem ainda um bate-papo sobre o câmbio. Todo Seu, hoje, 10h30 da noite. Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Lava Jato. Os alvos são 2 operadores acusados de lavar mais de 50 milhões de reais. Esta é a 36ª fase da Lava Jato, intitulada Operação Dragão. O nome faz uma referência aos registros encontrados na contabilidade de um dos investigados, que chamava de Operação Dragão os negócios fechados com recursos ilegais no Brasil, a partir de pagamentos feitos no exterior. Um dos mandados de prisão foi para o empresário e lobista Adir Assad, que já tinha sido condenado na Lava Jato a 9 anos e 10 meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa. Ele foi preso em 2015, na 10ª fase da operação. Assad já estava preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. No fim do ano passado, o empresário foi para a prisão domiciliar em São Paulo, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, em agosto deste ano, o juiz Sérgio Moro determinou que ele voltasse à prisão. O outro pedido de prisão preventiva, quando não há prazo determinado, foi para o advogado Rodrigo Tacla Duran, que está no exterior. Segundo o Ministério Público, os dois são importantes operadores financeiros, responsáveis por lavar mais de 50 milhões de reais para empresas investigadas na Operação Lava Jato. Entre elas, as empreiteiras Mendes Júnior, UTC e Odebrecht. Na coletiva de imprensa na Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná, em Curitiba, os investigadores disseram que ficou claro que a dupla participou ativamente e de forma continuada do esquema criminoso envolvendo a Petrobras. As informações foram colhidas com delatores e com a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Duran e Assad. Fizeram da lavagem de dinheiro a sua profissão. Atividade criminosa não é profissão. O Estado não pode tolerar que pessoas façam da atividade criminosa a sua profissão. Os procuradores aproveitaram a coletiva de imprensa para fazer um alerta sobre o movimento de tentar anistiar o Caixa 2, que está em debate no Congresso Nacional. É preciso que esses agentes, esses operadores financeiros, os corruptos de toda e qualquer espécie, sintam medo ao praticar a corrupção. Medo não um medo infundado, mas medo de que esses atos não só em algum momento serão revelados, virão à tona, como também ensejarão processos nos quais eles vão ser responsabilizados de fato.
Ministro do STF, Teori Zavascki, autorizou a abertura de inquérito para investigar o deputado federal André Sanches, do PT. O ex-presidente do Corinthians será investigado por corrupção passiva. O caso está em segredo de justiça no Supremo. No Paraná, a Operação Lava Jato apura o suposto pagamento de propina de R$500 mil relacionada à construção da Arena Corinthians. O estádio foi palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. O deputado nega as acusações. Força-tarefa da Operação Lava Jato denuncia de novo o ex-deputado André Vargas por desvio de recursos da Caixa Econômica Federal. Segundo os procuradores, Vargas recebeu R$1.600.000 de um contrato assinado entre a Caixa e a empresa IT7 Sistemas. O ex-deputado, seu irmão Leon Vargas, a contadora do doleiro Alberto Youssef Meiriposa e Marcelo Simões, dono da IT7, foram denunciados por lavagem de dinheiro. Além da condenação, o Ministério Público Federal pede que eles devolvam R$2.300.000 que teriam sido desviados. André Vargas já foi condenado a 14 anos de prisão na Lava Jato pelo desvio de dinheiro de contrato da Caixa com a empresa Borglow Propaganda e Marketing. Ele está preso. A defesa dele ainda não se pronunciou. Operação Nosotros da Polícia Federal investiga fraude em licitações para a construção do BRT, o Serviço de Trânsito Rápido de Ônibus, no Tocantins. A obra está orçada em R$260 milhões. Segundo a Polícia Federal, proprietários de terrenos por onde vai passar o BRT sofriam pressão da Prefeitura de Palmas para doar partes de suas propriedades a terceiros ligados ao esquema criminoso. A implantação do sistema BRT valorizaria os imóveis que o grupo tivesse após a obra. As investigações começaram a pedido do Ministério Público Federal, que recebeu denúncias desses proprietários que eram pressionados. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e 12 de condução coercitiva no Tocantins, Santa Catarina e no Paraná. Entre os alvos da Operação Nosotros está o prefeito de Palmas, Carlos Amasta, do PSB, e outros integrantes da prefeitura. Na casa de Amasta, foram apreendidos R$180 mil. Pelas redes sociais, ele disse que está na Espanha, negou a participação no esquema e afirmou que, se encontrarem evidências contrárias às suas afirmações, não vai tomar posse no segundo mandato, para o qual foi reeleito. Em Curitiba, houve busca e apreensão no escritório de arquitetura do ex-governador do Paraná, Jaime Lerner. Por meio do Instituto Jaime Lerner, ele também negou participação no esquema. Agora as notícias internacionais. Nos Estados Unidos, Donald Trump foi à Casa Branca pela primeira vez como presidente eleito e se reuniu com Barack Obama no Salão Oval. Depois de mais de um ano de troca de acusações, o encontro desta quinta-feira foi cordial. Obama disse que a conversa foi excelente e Trump disse que está aberto a conselhos. Obama falou primeiro. Disse que tiveram uma conversa excelente sobre vários assuntos como política externa e doméstica. Contou que a mulher Michelle tinha recebido a futura primeira-dama, Melania, e destacou que o importante agora é que republicanos e democratas se unam. Obama reafirmou que a prioridade dele é facilitar a transição para que o presidente eleito seja bem-sucedido. Trump disse que o encontro, que estava previsto para uns 10 minutos ou 15, durou quase 1h30. Ele revelou que os dois não se conheciam pessoalmente e que tem grande respeito por Obama. Disse que conversaram sobre vários assuntos, alguns maravilhosos e outros difíceis, e que quer manter contato com Obama no futuro, inclusive pedindo conselhos. Trump terminou dizendo que o encontro foi uma grande honra. E depois do aperto de mãos, disse que Obama é um homem muito bom. E agora vamos ao comentário de José Neumann e Pinto. A eleição surpreendente de Donald Trump a presidente dos Estados Unidos faz parte de um movimento coerente do que aconteceu neste ano. Não vamos nos esquecer da retirada decidida pelo povo do Reino Unido da Comunidade Europeia, o Brexit. Não vamos esquecer a negativa que a população da Colômbia deu ao acordo de paz com as guerrilhas das Farc. Não vamos nos esquecer
da eleição brasileira num grande movimento a favor de candidatos que não são políticos, como é o caso do Trump. É um chute na globalização que esgotou, é um chute no politicamente correto e é, sobretudo, um desabafo contra a nobreza e a hipocrisia da classe dirigente política que é surda aos apelos do povo, como foi a Dilma e caiu aqui no Brasil, porque não ouviu o clamor rouco das ruas. Então, isso agora está a depender do desempenho dos escolhidos. Aí é que nós vamos ver quem é que tem mais garrafa para trocar. Eu volto aqui terça-feira, direto ao assunto, em pé. O prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou hoje novos nomes que vão compor seu governo. O economista Caio Megali vai cuidar dos cofres da prefeitura. O diretor do banco Itaú Unibanco assume a Secretaria da Fazenda. O ex-presidente do metrô, Sérgio Aveleda, assume a pasta do Transporte e Mobilidade. O empresário do ramo hoteleiro, Júlio Serson, vai para a Secretaria de Relações Internacionais. Soninha Francini, vereadora eleita pelo PPS, vai comandar a pasta do Desenvolvimento Social. Para o desenvolvimento urbano, foi nomeada a arquiteta Heloísa Proença, que foi indicada por entidades que representam o mercado imobiliário. O jornalista Fábio Santos, vice-presidente da Agência de Comunicação Companhia de Notícias, a CDN, uma das maiores do país, vai coordenar a comunicação da prefeitura. O prefeito eleito nomeou até agora 12 dos 22 secretários que vão compor a administração. Entre eles, os comandantes das duas pastas que estão sendo criadas agora. Uma delas, a Secretaria da Desestatização, cuja tarefa será de encolher a máquina pública, concedendo à iniciativa privada a operação de serviços e de equipamentos. Também terá a função de vender patrimônio para fazer caixa. O engenheiro Wilson Poit, que vai comandar a pasta, foi secretário de Turismo de Fernando Haddad e presidente da agência SP Negócios, criada na gestão petista para firmar parcerias público-privadas e implantar concessões. A outra novidade é a Secretaria de Tecnologia e Inovação, que vai ser comandada pelo ex-presidente do Detran e vereador eleito pelo PSDB, Daniel Annemberg. IML identifica quarto corpo de jovens encontrados mortos na Grande São Paulo. O grupo desapareceu no dia 21 de outubro, depois de sair de carro da Zona Leste para ir a uma festa em Ribeirão Pires. O corpo de Jonathan Moreira, de 18 anos, foi identificado pela Arcada Dentária. Agora resta confirmar se o quinto corpo é de Jones Ferreira Januário, que dirigia o carro onde eles estavam. Os laudos da necrópsia dos corpos identificados e liberados devem ser encaminhados para a Polícia Civil em até 30 dias. Uma das linhas de investigação do caso trabalha com a hipótese de que PMs estejam envolvidos no desaparecimento e execução dos rapazes, uma vez que 4 das vítimas tinham passagem pela polícia. Outra hipótese apura o suposto envolvimento de guardas civis nas mortes por vingança pela morte de um GCM na região onde os jovens moravam. A polícia também trabalha com a possibilidade de que o grupo tenha sido morto por criminosos num suposto acerto de contas. E agora à noite, manifestantes invadiram a sede da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, no centro da cidade, em protesto contra as mortes dos 5 jovens em Mogi das Cruzes. Os manifestantes faziam um ato no Largo São Francisco para cobrar uma grande investigação do caso, quando decidiram entrar no prédio da SSP. Eles pediam também o fim da violência policial contra negros. Policiais militares fizeram um cordão de isolamento e impediram que eles fossem além do saguão de entrada. Depois das 8 da noite, o secretário de Segurança, Magno Alves, desceu escoltado pela polícia e conversou com lideranças do grupo. Supremo Tribunal Federal abre novo inquérito na Lava Jato para investigar a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, por corrupção passiva. Gleisi já é ré em uma ação penal no STF, também por suspeitas decorrentes da Lava Jato. A nova investigação está sob sigilo.
Esta semana, a revista Veja publicou em seu site que o nome de Gleisi Hoffmann surgiu nas investigações sob a suspeita de ter recebido R$500 mil em Caixa 2 da Odebrecht durante as eleições de 2014. A senadora nega as acusações. Em Brasília, o presidente do Senado, Renan Calheiros, instalou uma comissão que vai investigar o pagamento dos chamados supersalários a servidores públicos. O teto estabelecido pela Constituição Federal é de R$ 33.763. A comissão ela terá um prazo de 20 dias para encaminhar soluções no sentido de desvincular os subsídios dos ministros dos tribunais superiores, da administração como um todo, especialmente nos estados, e também critérios para resolver definitivamente essa coisa do extrateto. Em português mais claro, essa questão das pessoas que ganham mais do que o teto, que ganham mais do que a Constituição permite. Isso é um assinte nesse país tão desigual. É hora, e a sociedade cobra bastante isso, que nós tenhamos condições para pôr fim a esses penduricalhos e a esses contrabandos que permitem servidores públicos, nos 3 poderes, ganharem mais de R$100 mil. Tribunal Superior Eleitoral determina novo depoimento do empreiteiro da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo. O objetivo é esclarecer as contradições envolvendo um cheque de R$1 milhão. Em setembro, durante depoimento no Tribunal Superior Eleitoral, na ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer, o empreiteiro afirmou que a empresa doou em março de 2014 R$1 milhão ao Diretório Nacional do PT e que esse valor teria sido pago como parte de um acerto de propina de 1% dos contratos da Andrade Gutierrez com o governo federal. No entanto, o cheque mostra que o repasse feito em julho foi, na verdade, do Diretório Nacional do PMDB para a campanha de Michel Temer, vice de Dilma. A defesa de Dilma Rousseff acusou Otávio Marques de prestar falso depoimento à Justiça Eleitoral. A ação que pode levar à cassação da chapa Dilma Temer no TSE foi proposta pelo PSDB, que acusa a campanha de abuso de poder político e econômico. O cheque nominal pode derrubar a tese da defesa de Temer, que tenta que o TSE julgue em separado as contas apresentadas pela campanha eleitoral de 2014. Segundo os advogados do presidente, as provas que estavam no processo são relacionadas a atos praticados pelo PT e até por Dilma, e não por Temer ou pelo PMDB. Em nota, o PMDB afirma que sempre arrecadou recursos seguindo os parâmetros legais em vigência no país e que, após fiscalização e análise do Tribunal Superior Eleitoral, todas as contas do partido foram aprovadas, não sendo encontrados indícios de irregularidade. A defesa do empreiteiro Otávio Marques não quis comentar o assunto. Um dia após a surpreendente eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos, o dólar disparou aqui no Brasil e chegou a subir 5%. No final do dia, a moeda americana recuou um pouco e terminou cotada a R$ 3,36. Mesmo assim, uma alta de 4,73%. Esta foi a maior valorização diária em 8 anos. Já a Bolsa de São Paulo teve forte queda hoje. A Bovespa recuou 3,25%. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Para quem imaginou que já tinha passado o primeiro impacto, hoje nós tivemos uma reação até pior do mercado financeiro, principalmente aqui no Brasil. O mercado ainda especula muito com a política econômica que pode ser implementada por Donald Trump. De um lado, se prevê aumento de obras, investimentos que gerem mais atividade e emprego. Isso ajudou numa certa reação positiva das bolsas, fora o pronunciamento dele logo após a vitória, em tom conciliador, dando ideia de que não será tão radical como presidente como foi como candidato. Mas parte das propostas ainda pode vingar, daí a reação do mercado. Ele também defende redução de impostos, aumento de gastos, é contra mudanças na Previdência. São medidas populistas que podem comprometer o orçamento, sem esquecer que Trump ainda falava da taxação de importados, o que poderia ter algum impacto no comércio e na inflação. Diante desses riscos, os juros de títulos americanos avançaram forte, aumentando a pressão sobre o dólar. Foi o que provocou essa disparada mais forte que tivemos aqui no Brasil. Agora, também teve questões domésticas. O mercado reagiu à divulgação das imagens do cheque nominal que a campanha de Michel Temer teria recebido da Andrade Gutierrez, que pode interferir no julgamento da
chapa Temer-Dilma pelo TSE. Tudo isso, claro, traz riscos para a economia brasileira, que ainda patina numa tentativa de recuperação. Se o dólar permanece num patamar mais alto, pode prejudicar a inflação, comprometendo a possibilidade de mais cortes dos juros e, consequentemente, também a atividade econômica. Enfim, riscos externos e internos pautaram o comportamento do mercado e podem ter reflexo efetivo sobre o andamento da economia. Eu volto na segunda, até lá. Petrobras anuncia prejuízo de mais de 16 bilhões de reais no terceiro trimestre. A empresa atribui o resultado ruim a uma série de fatores, como a variação do preço do petróleo e despesas maiores que as previstas com o programa de demissão voluntária. No segundo trimestre, a empresa tinha registrado lucro, mas no acumulado do ano, a estatal apresentou prejuízo de 17 bilhões de reais. Hoje fez bastante calor e choveu forte em alguns pontos da cidade, mas de forma bem pontual, nada comparado àquele temporal de ontem. E a tendência é que tanto a chuva quanto a temperatura diminuam a partir de amanhã. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Uma massa de ar quente e úmido continua predominando em quase todas as regiões paulistas. Na verdade, a previsão de tempo firme e seco só vale para o noroeste do estado. Em todas as outras áreas, o tempo ainda fica bem abafado, com sol entre nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde. Ainda faz muito calor, viu? A máxima chega aos 36 graus em Araçatuba, aos 37 em Votuporanga, aos 35 graus na cidade de Araraquara e São José do Rio Preto e aos 30 graus lá no litoral, na cidade de Santos. Aqui na região metropolitana, as mudanças no tempo começam a partir de amanhã. Nessa próxima madrugada, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima à tarde vai aos 29. Aí no final do dia, os ventos mudam de direção e provocam um aumento da nebulosidade e derrubam as temperaturas. No sábado, a máxima não passa dos 24, com tempo bem fechado. E no domingo, chove já a partir da manhã, com máxima também na casa dos 24 graus. A Conferência do Clima das Nações Unidas tem como objetivo colocar em prática o Acordo de Paris. Ambientalistas apresentaram uma infinidade de projetos e as mulheres são responsáveis por boa parte das iniciativas. Um grupo de professores e alunos da Faculdade Casper Libero também está no Marrocos. A COP22 é a cidade das maquetes. Um recurso muito utilizado para exemplificar o que está sendo feito pelo mundo. Aqui, uma fazenda que funciona de maneira sustentável e sem agredir o meio ambiente. Mais do que isso, quem lida com a terra sabe que é preciso resistir às mudanças climáticas para não ter prejuízos. A consultora Sofia Larousse explica que, para aderir a programas de sustentabilidade, é preciso oferecer aos agricultores ganhos reais de interesse econômico. Em várias regiões da África, os trabalhadores perceberam que, se aderissem a um comportamento responsável, teriam mais lucros. E isso funcionou. Mas nenhum dos programas expostos aqui na COP22 seria possível sem elas, as mulheres. Elas estão por todos os lados. Com ou sem microfones, elas se tornaram aos poucos as grandes personagens das questões ambientais. Elas são mais vulneráveis que os homens em casos de catástrofes naturais, mas quando se trata de trabalhar para resistir às mudanças climáticas, são as grandes heroínas. Muitas vezes as mulheres são vistas apenas como vítimas e não como grandes agentes das questões ambientais. Mas vale lembrar que elas administram 90% dos lares em todo o planeta e por isso são responsáveis por pequenas, porém significativas atitudes, como o uso racional dos recursos naturais e também a economia de água e de energia. Para a coordenadora de Clima e Gênero da Women Gender Constituency, Anne Barr, as mulheres asseguram o bem-estar dentro de casa e absorvem facilmente todas as propostas que são levadas até elas, como a reciclagem, a captação de energia solar e até a utilização de lixo e dejetos de animais para transformar em gás de cozinha. Pela quantidade de líderes mulheres presentes na COP22, é possível deduzir que, de fato, elas estão tomando a frente de iniciativas que, juntas, podem fazer a grande diferença para a humanidade. De Marrakech, Tatiana Ferraz, para o Jornal da Gazeta. E aqui em São Paulo foi aberto hoje ao público o Salão do Automóvel, que este ano acontece no São Paulo Expo e traz as últimas novidades do setor e mais de 500 veículos expostos.
Lembra da boa e velha Kombi? Segundo o fabricante alemão, esta é a releitura futurista dela. Um carro conceito totalmente elétrico, não tem nem maçaneta. Pelo computador, é possível programar aparelhos que estão em casa, como o ar-condicionado, por exemplo. Um negócio meio doido, né? Futuro, né? Futuro. E quantas pessoas cabem aí? Então parece que são 4, mas como os bancos de trás eles se transformam numa mini sala de reunião, cabe muito mais. A Kombi cabia mais, né? Eu sou da época da Kombi, pô. Isso aí pra mim é novidade, é estranho. Mas é bacana, é gostoso de ver. Sim, tem muita coisa que de tão moderna parece estranha. Esse é um modelo híbrido nacional dividido em camadas. E ali do lado, através da realidade aumentada, o visitante pode até dar uma voltinha virtual. Quem quiser algo mais realístico tem esse conversível que já está no mercado. Ele vai de 0 a 100 quilômetros em menos de 4 segundos. O preço, R$1 milhão. R$1 milhão, né? Já sortear um desse. O Salão do Automóvel de São Paulo é considerado o 4º maior do mundo. São 540 veículos, incluindo mais de 100 lançamentos. Este fabricante japonês aposta no modelo que vem com uma câmera que permite visualizar a lateral do carro e até o pneu na hora de estacionar. Muito prático. Agilidade, né? Isso que a gente procura. Mobilidade e agilidade no trânsito. A feira acontece em um momento delicado para a indústria automobilística brasileira. Em outubro, a queda nas vendas para veículos comerciais leves foi de mais de 18% na comparação com outubro do ano passado. No acumulado do ano, a queda é ainda maior, mais de 20%. Mesmo assim, os organizadores da feira estão otimistas. A expectativa é que o evento movimente R$320 milhões em negócios só na capital paulista. Quem não quiser comprar pode sonhar com uma das 7 máquinas dos sonhos expostas aqui. Ferraris, Maseratis e Lamborghinis que podem passar dos R$2,5 milhões. É um sonho, né? São máquinas maravilhosas que a gente não vê aqui no Brasil, em cada esquina, né? Tem que um evento como esse realmente é muito legal. Os ingressos custam entre R$ 70 e R$ 95. O Salão do Automóvel vai até o dia 20 deste mês e fica aberto entre 1 da tarde e 10 da noite no Expo São Paulo, que fica no quilômetro 1,5 da Rodovia dos Imigrantes. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você também, Tchau, Gabriel. Lu, até amanhã. Muito obrigado pela companhia, uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von, todo seu. Até amanhã, 10 horas, hein? Dicas de saúde, beleza e qualidade de vida você encontra no Você Bonita. Nesta sexta, meio-dia. Assista agora. Todo seu.